Olá, alunos, espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da aula passada e vamos falar das teorias evolutivas. Quais são essas teorias? Teoria de Lamarck, o Lamarckismo, de Darwin, o Darwinismo e a teoria neodarwinismo ou teoria moderna. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas e no final da aula vamos falar também um pouco sobre a evolução humana. Tudo bem? Bom, o Lamarckismo foi a primeira teoria científica a falar sobre a evolução, né? Deixando de lado aquela ideia fixista que era atrelada ao criacionismo, à igreja. Então, essa mudança veio por Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monnet, né? Conhecido como Lamarck, quando ele escreveu este livro, Philosophie zoologique, em 1809, que ele dizia que as espécies se modificam ao longo do tempo e transformam-se em outras espécies. Lamarck acreditava que durante a existência de um ser vivo ocorriam mudanças no seu corpo para que ele tivesse uma melhor desenvoltura, digamos assim, que ele tivesse um melhor aproveitamento, uma sobrevida melhor. Então, se fosse necessário dentes maiores para um indivíduo, isso ia acontecer durante sua vida, ele ia se adaptar durante sua vida para sobreviver melhor e então passaria essa característica aos seus descendentes, aos seus filhos, né? E segundo Lamarck, essas variações ocorriam de acordo com o ambiente, né? Então, o indivíduo, essa espécie vivia num ambiente mais frio. Então, ele precisava de mais gordura corporal, mais pelos, enfim. Então, essas mudanças, alterações nas espécies, nos indivíduos, ocorriam em virtude do ambiente. E o surgimento de novas características para adaptação a este ambiente onde eles estavam inseridos. As espécies eram infinitas, né? Então ele não acreditava que haviam ramificações, especiação, surgimento de novas espécies, ou mesmo a extinção das espécies já existentes. E as leis de Lamarck, né, são 4 leis, que depois muitos estudiosos agruparam elas em 2 princípios que nós vamos ver também. Então uma dessas leis é: os seres vivos e as suas partes tendem a aumentar progressivamente de tamanho, né? Então, conforme mais esse indivíduo se utilizava de um órgão, isso tendia a aumentar, né? Tem a história da girafa, né? Que Lamarck, né, utilizando essa lei de Lamarck, a gente pode pensar, as girafas precisavam se alimentar de folhas que estavam mais no topo das árvores e esticando o pescoço para alcançar essas folhas, então esses pescoços dessas girafas foram se alongando durante a própria vida dessas girafas, né, para conseguir alcançar essas folhas mais altas. E essas girafas então tinham filhotes também com os pescoços um pouco maiores e com a probabilidade desses pescoços aumentarem durante a vida delas. Outra lei é a produção de um novo órgão num ser vivo, resultado do aparecimento de uma nova necessidade ou vontade, o que deixava a entender que a evolução era algo racional, né? Que o indivíduo, o animal ou a espécie em questão, ela queria aquele desenvolvimento, né? Era como se ela pudesse comprar, adquirir um plus, né? Vou melhorar aqui minha vida, vou adquirir músculos, vou adquirir... era algo escolhido. Então a gente tem essa charge aí embaixo, né? Esse castorzinho, que olha lá, do nada surgiu uma serra elétrica no lugar da pata dianteira, né? Ele, era isso que eu estava falando. Então, como se isso fosse possível.
As outras leis o uso de qualquer órgão induz o seu desenvolvimento, enquanto o desuso o atrofia, né? Esta lei, junto com a primeira lei, ela vai se transformar em um princípio que a gente vai ver posteriormente, que é o princípio do uso e do desuso, que é a historinha lá da girafa. E os caracteres, né, outra lei, os caracteres adquirir, que é o princípio do uso e desuso, e os caracteres adquiridos ou perdidos por um ser vivo tendem a ser transmitidos hereditariamente. Então, aquelas características que o indivíduo adquiriu durante a sua vida será transmitido para os seus filhos, que é o princípio da herança dos caracteres adquiridos. Porém, na época, né, ainda estava naquela transição do pensamento fixista para o transformista. Então, muitos estudiosos estavam fazendo experimento e tentando verificar a veracidade, né, dessas leis, se era assim mesmo que ocorriam. Então, em 1880, August Weismann, ele realizou um experimento, né, onde ele cortava a cauda dos ratos, fêmeas e machos, e colocava esses animais para procriarem. E ele fez isso durante 22 gerações, né, 22 cruzes, e o que ele obteve foram filhotes com cauda. E com isso ele conseguiu comprovar então que o uso e o desuso de determinado órgão, né, não pode afetar seu desenvolvimento, porém se pressupõe que tais características não são passadas aos descendentes. Né? Igual na aula passada eu dei um exemplo, né? Um ser vivo, um ser humano, por um acidente ele precisou amputar a perna, enfim, ele não vai ter filhos que vão nascer com aquela característica. Foi uma característica adquirida durante a vida daquele indivíduo, né? E isso não vai ser passado adiante. Após Lamarck, né, Charles Darwin, então, a partir daqui, a teoria evolucionista, a crença na evolução, né, que as espécies transformam, se consolida, né? Aí aquela ideia fixista já fica no passado, e aqui se sabe então que a partir dos estudos de Darwin, né, sabe-se então que há evolução, né? E a partir de Charles Darwin também, de seus estudos, sabe-se que temos todos um ancestral em comum, que deu origem então às diversas espécies que conhecemos hoje. Então Charles Darwin era um biólogo, geólogo, naturalista britânico, né, que fez uma viagem a bordo de um navio chamado Beagle, e ele tem aqui a imagem, né, aqui embaixo do navio, por onde o navio percorreu. Então ele deu uma boa volta aí pelo mundo, e durante essa viagem, né, nas Ilhas Galápagos, ele recolheu muitos espécimes de diversos seres vivos, né? Durante toda essa viagem, ele saiu recolhendo, coletando, né, espécimes de seres vivos para ele estudar. E posterior a isso, ele escreveu seu livro A Origem das Espécies. E é neste livro, então, que ele fala sobre este ancestral em comum, e ele fala sobre a seleção natural, que seria o método de selecionar os indivíduos aptos a sobreviver e a deixar descendentes. A gente vai falar sobre a seleção natural um pouquinho mais para frente. Então, Charles Darwin, né, ele coletou espécimes de tentilhões, que é uma ave, né, e ele percebeu que essas espécies de tentilhões que ele havia coletado em Galápagos, elas variavam de ilha para ilha. A princípio ele achou que se tratava de uma única espécie, porém, ao observar detalhadamente cada uma delas, ele notou que eram espécies diferentes, né? Ele propôs também a evolução biológica, que ocorrendo por meio da seleção natural, o ancestral comum, né, como eu já falei.
e que as mudanças e adaptações elas contribuem para a evolução. Que conforme o meio, né, o meio ambiente, ele coloca pressões sobre uma determinada espécie, ela vai precisar mudar, né, se adaptar para conseguir sobreviver ali. Então, essa pressão ambiental faz com que ocorra a seleção natural. Aqui a gente tem a imagem, né, das espécies coletadas de tentilhões na Ilha de Galápagos por Charles Darwin. E ele conseguiu observar, então, que em cada ilha havia uma espécie diferente, que eles tinham características diferentes, inclusive eles se alimentavam de itens diferentes. Então, tem os insetívoros, os frugívoros, os que se alimentavam de sementes, e eles tinham diferenças entre si. E que, dependendo da condição de cada ilha, é como essa espécie, cada espécie surgiu ali, né? Mas ele conseguiu verificar que todos tinham um ancestral comum, porque eles tinham muitas similaridades. Bom, e a seleção natural, então, né? Muito se falou da seleção natural, que há uma pressão do meio ambiente, das condições ambientais sobre os indivíduos. Como que ela funciona? Então, a seleção natural, ela vai selecionar indivíduos mais adaptados a uma dada condição ambiental e suprimir os menos aptos para a mesma condição. Então, aqui embaixo a gente tem uma imagem, né, de coelhos ali e um gavião sobrevoando. E a gente vê no segundo quadrinho que este gavião ele tende a se alimentar dos coelhos brancos, mais claros. Talvez porque facilite a visualização dele, né? Ele consiga encontrar mais facilmente os coelhos brancos. E o que acontece então? Este coelho ele é mais predado, né? Então ele vai ter menos possibilidade de deixar descendentes. E o que vai acontecer então no terceiro quadrinho, que a gente consegue observar que a população de coelhos marrons, ela aumenta, porque os coelhos marrons não estão sendo predados, então eles conseguem deixar descendentes aptos a sobreviver naquela região, enquanto os coelhos brancos, eles acabam sendo predados e não conseguem deixar esses descendentes. Então, a expressão mais adaptado refere-se à maior probabilidade de um indivíduo sobreviver e deixar descendentes em um determinado ambiente. E as condições para a seleção natural? Reprodução, né? Esses indivíduos têm que estar se reproduzindo. Hereditariedade, as características devem ser passadas a sua prole, né? Variação entre os caracteres individuais dos membros da população. Então, no caso ali dos coelhos, a variação na coloração, né? Fez com que houvesse uma seleção para os coelhos marrons e não para os coelhos brancos. E a variação da aptidão do organismo quanto ao caráter herdável, né? Então, aqueles que herdaram a característica de pelo marrom são mais aptos a sobreviver. E a seleção natural, ela produz mudanças evolutivas, como no caso que a gente viu, ou mantém uma população constante. Se não há pressão do meio, aqueles indivíduos, eles conseguem todos eles deixarem descendentes, né, tanto o coelho branco quanto o coelho marrom, aquela população ia se manter constante, né? Não ia ter uma pressão de aumento dos coelhos marrons, diminuição dos brancos ou até o fim, né, dos coelhos brancos ali. Então, a seleção natural ela pode produzir mudanças evolutivas ou manter essa população como ela está. E a gente pode separar a seleção natural em 3 diferentes categorias. Seleção natural direcional, que ela selecionará um dos fenótipos extremos. O que é o fenótipo? É o que você vê, né?
as características visuais, então, no caso, né, um cabelo castanho, olhos castanhos, é o meu fenótipo. O genótipo seria o que está lá no meu DNA, nos meus genes. Então, a seleção natural direcional, ela vai selecionar fenótipos extremos. Eu vou dar o exemplo aqui de uma espécie de peixe. Vamos pensar numa espécie de peixe que tem variação no tamanho desses peixes. A mesma espécie, ela tem peixes maiores, peixes intermediários e peixes menores, de uma mesma espécie. Esses peixes maiores, eles vão ser mais pescados, concorda? Quando um pescador vai buscar um peixe, vai pescar, ele vai escolher qual? O pequenininho ou o grande? O maior. Então, esses peixes maiores, eles vão estar sendo pescados, eles não vão deixar tantos descendentes, ou talvez nem consigam deixar descendentes, e os peixes menores e intermediários vão sobrevivendo. Então, os peixes menores e intermediários, eles vão deixar seus descendentes. Então, eles são mais aptos àquela situação. E o que vai acontecer? O tamanho médio dessa espécie de peixe, ela vai tender a diminuir. Então, essa seleção natural, ela é direcional, porque os peixes maiores estão sendo retirados. Tem a seleção natural estabilizadora, quando os organismos intermediários que possuem a maior aptidão. Um exemplo é a nossa espécie, a espécie humana. Os bebês da espécie humana, os fenótipos que têm uma chance de sobrevivência maior, são aqueles intermediários, por volta, um bebê por volta de 3 quilos. Bebês muito pequenos ou muito grandes têm a probabilidade de morte elevada. Então, é uma seleção natural estabilizadora. E tem a seleção natural disruptiva. Essa é bem interessante porque é nessa que pode haver a formação de novas espécies. Por quê? Acontece quando ambos os extremos são favorecidos. Vamos pensar numa espécie de aves, que eu tenho aves da mesma espécie, só que com colorações mais vibrantes, indivíduos que têm uma coloração intermediária, indivíduos mais claros. Os dois extremos, eles vão cruzar entre si e eu vou continuar ali, as aves de cores vibrantes, procriando e tendo filhotes e passando essas características adiante. As aves mais claras passando essas características adiante. Porém, essas aves intermediárias, elas acabam não tendo como fazer esse cruzamento. Elas ficam ali perdidas nesse termeio, com menos indivíduos e não conseguem. Então, o que vai acontecer? Essa separação, esses dois extremos, eles estão sendo selecionados e pode haver, então, especiação, que é a formação de novas espécies. E agora a gente muito falou de adaptação, mais aptos, adaptados, adaptação, mas o que é uma adaptação? Então, na biologia evolutiva, podemos referir ao processo de se adaptar, tendo em vista que a adaptação não ocorre sem variação genética, ou as características dos organismos que intensificam o sucesso reprodutivo. Então, tem que ter uma variação genética, Tem que ter uma mudança nos genes para haver uma adaptação, para haver uma mudança nos indivíduos. E que estes organismos que tiveram essa mudança genética consigam deixar descendentes que consigam também se reproduzir. Então, antes de afirmar que uma característica foi adaptada para sua função atual, é necessário verificar o estado ancestral que ela evoluiu e se ocorreu por seleção natural para a função que agora ela serve. Então, aqui embaixo eu tenho 2 animais, a pulga
e uma traça saltadora. A pulga e a traça saltadora, ambas espécies não têm asas. Porém, os ancestrais da pulga eram seres alados, eles tinham asas. Então, perder essa característica pode ter sido uma adaptação evolutiva. Então, eu tenho que olhar o ancestral, né? Então, pode ser que isso ocorreu por uma adaptação, né? Mudou-se ali a genética desses indivíduos, né? De algum indivíduo, eles tiveram descendentes férteis que também, e aí a gente tem uma pulga sem asa. Porém, a traça saltadora não tem nenhum ancestral alado com asa. Então, a ausência de asas na traça não refere-se a uma adaptação, porque nenhum ancestral dela teve asa. Deu para entender? Qualquer coisa, né, entre em contato para a gente conversar a respeito. Bom, e aí, né, Charles Darwin, lá em 1800, um pouquinho, agora não vou lembrar a data certinho, ele escreveu o livro, né, A Origem das Espécies. Naquele momento, não existia as tecnologias e o conhecimento sobre a genética, então ficou-se limitado em alguns aspectos. Então agora, né, a teoria neodarwinista ou teoria moderna, ela agrega os conhecimentos de Charles Darwin sobre o ancestral comum, a seleção natural, aos avanços genéticos. Então agora se sabe que essas modificações, essas alterações, elas ocorrem nos genes, no DNA dos seres vivos, ou alguns que são RNA. Ali que acontecem muitas mudanças. E às vezes essas mudanças não são perceptíveis, não são tão grandes, né, que a gente perceba, mas elas podem acontecer, né? Então pode ser bem leve essa evolução ou algo muito grande. E a mutação, né, essas mudanças genéticas, ela vai trazer variedade hereditária. Então, vai mudar, né? Esse gene diferenciado vai ser passado para os descendentes. E é importante que essa mutação seja uma característica herdável, né? E ela foi alterada. Novas características variantes mais aptas a sobreviverem e a se reproduzirem, né? Diminuição de organismos com as características originais e aumento de organismos com a característica variante. Então, isso, né, a gente vê um momento ali da evolução, quando aqueles indivíduos que têm a característica original vão diminuindo em quantidade e dando espaço para aqueles que tiveram essa mutação que favoreceu a sobrevivência dessa espécie. Então, vocês conseguem observar que essa evolução ela não acontece. Tinha indivíduos, né, igual lá na pulga, com asas, na próxima geração já estão todos os indivíduos já sem asas. Não é assim que funciona, né? Há uma sobrevivência mútua de duas espécies, né, ali ainda, e a gente vai falar um pouquinho disso quando a gente for falar de evolução humana, né? Não é desaparece uma para surgir a outra. Há um momento de transição entre essas duas espécies, né? Essa evolução dessa espécie. E aqui para vocês pensarem, né? Vou deixar aí para vocês pensarem o que veio antes, o ovo ou a galinha? Com os conhecimentos de evolução, o que vocês pensam a respeito, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Se a gente for pensar, né, que antes da existência da galinha já existiam outros seres vivos que botavam ovos, se a gente for pensar os próprios dinossauros, né, então o ovo veio primeiro, né, e de algum indivíduo, de alguma espécie que botava ovo com algumas alterações, isso a gente está falando, né, não é de um dia para o outro, são milhões de anos de evoluções, milhões de anos de pressões ambientais,
né, para o surgimento de uma nova espécie. Então, a partir de algum indivíduo, de alguma espécie que já botava ovo, com o passar de milhões de anos de evolução, então nós temos a galinha. Então, a resposta seria o ovo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução humana. Também podemos chamar de antropogênese. E a antropogênese ela é estudada por diversas áreas: antropologia, arqueologia, linguística, genética e primatologia. Por que primatologia? Porque o homem, né, a nossa espécie, Homo sapiens, ela faz parte da ordem primata, onde tem outros símios, macacos, chimpanzé, gorila, enfim, diversas outras espécies animais. E a antropogênese, ela vem estudar desde o nosso antepassado, né, até os dias atuais, todas as evoluções que ocorreram, todas as espécies, as características que foram sendo ganhadas, perdidas, para chegar até o Homo sapiens, que é o que nós somos e conhecemos hoje. Então, de 60 milhões de anos até 5 e 10 milhões de anos, nossos ancestrais eram primatas arborícolas. Deixa eu pegar o marca-texto aqui. Então, estão aqui, são nossos o nosso ancestral primata arborícola lá bem atrás. E a partir daí, né, com as pressões em cada ambiente, cada localidade, os grupos foram se subdividindo, né, foram evoluindo de maneiras independentes, né, e foram surgindo, né, novas espécies. Então, muitas pessoas falam, o homem veio do macaco, por que eu não vejo o chimpanzé se tornando homem? Isso é uma grande bobagem, um grande desconhecimento. Porque assim, nós, assim como os chimpanzés, gorilas, outros símios, temos um ancestral comum, que é um primata arborícola. Porém, com os anos de evolução, nossas espécies elas se separaram, né? Nós se separamos e evoluímos de forma isoladas, cada um na sua forma de ser. Então, nunca um chimpanzé vai se tornar um homem, né? Um Homo sapiens. Se a gente for pensar nessa árvore como uma grande família, né? Esse ancestral comum seria o nosso avô e o chimpanzé é o nosso primo e não os nossos pais. Estão separados nessa árvore. Tudo bem? Bom, e os primatas, né, nossa ordem, nosso grupo, eles possuem faces levemente achatadas, que facilita o campo de visão, aumenta o campo de visão, além consegue enxergar com profundidade. Além disso, os primatas eles possuem cérebros grandes se comparados a outros grupos de animais. E o homem, né, a nossa espécie, não foi a nossa espécie, mas nossos ancestrais, eles começaram a se diferenciar quando eles perderam os grandes dedos dos pés, que eram utilizados quando os nossos ancestrais, eles viviam em áreas florestais e subiam em árvores. Quando eles passaram a viver em campos abertos e não mais a subir em árvores, eles foram perdendo estes dedos grandes que auxiliavam a subir nessas árvores e começaram a evoluir para o bipedismo, que é andar sobre duas pernas. Então aqui embaixo, né, a gente consegue ver os pés do gibão, do orangotango, do gorila, do chimpanzé e do homem, né? A gente consegue ver a similaridade nos ossos, na formação e também as diferenças, né? Ver como
foi diferente a evolução desses diferentes grupos, né? Se adaptando à forma de vida, ao ambiente onde eles estavam. Outras modificações corporais, né, que a gente consegue observar é o aumento do cérebro. Então, os chimpanzés, eles têm 350 a 400 centímetros cúbicos, o tamanho do cérebro deles. Se assemelha muito aos nossos ancestrais. O homem, o Homo sapiens, ele tem por volta de 1.400 centímetros cúbicos. Então, é um cérebro muito maior, né? E com isso, várias funcionalidades, né? Inclusive a linguagem foi se desenvolvendo. A mudança na mandíbula, né, que antes ela era mais proeminente e ela ficou mais achatada, mais retraída. E o bipedismo, que houve alteração também na coluna, né, o comprimento ali dos braços também foi diminuído, então algumas mudanças. E fora isso temos as mudanças no comportamento social. Então nós somos animais que vivemos em sociedade, temos linguagem, temos cultura, utilizamos ferramentas. Apesar de alguns outros grupos de primatas, né, também já serem descritos utilizando ferramentas, né, nada se compara ao homem, né? Então houveram muitas mudanças aí durante este período evolutivo. Bom, agora vamos falar um pouquinho de algumas descobertas atuais, né, que é de 2019, tem outra de 2017, sobre os antepassados fósseis humanos. Então, estes pesquisadores, Haile Selassie e colaboradores, e Saylor e colaboradores, eles encontraram, né, então, em 2019, um fóssil de 3,8 bilhões de anos de um hominínico, o Australopithecus anamacensis, que foi capaz de revelar como era o seu crânio. Antes disso, só tinha uns pedacinhos, né? Então não conseguia fazer, estruturar um crânio e fazer essa imagem, né? Que eles simulam como seria a face deste hominínico, né? E ele era provavelmente um adulto do sexo masculino. E as pesquisas então mostraram que havia uma coexistência entre o Australopithecus afarensis e o Australopithecus anamensis, né? Por 100 mil anos, por muito tempo. Como eu tinha falado anteriormente, né? Não é desaparece uma espécie para surgir outra espécie. Essas espécies, né, elas coexistem. Por quê? Alguns indivíduos com alguma variabilidade genética vão tendo descendentes, e aí sim, né, vai aumentando esse número de diferenciados, né, enquanto os outros que estão sendo menos adaptados vão diminuindo por conta das situações ambientais. Então, há ainda um tempo, no caso aqui, um extenso tempo, né, de 100 mil anos, de coexistência entre essas espécies. Em 2017, né, Rublin e colaboradores encontraram o que acreditam ser o mais antigo fóssil da nossa espécie, Homo sapiens. Fósseis de cerca de 300 mil anos foram encontrados no Marrocos. Antes disso, né, acreditava-se, né, o fóssil mais antigo humano que havia sido encontrado era de 200 mil anos e tinham sido encontrados na Etiópia. E essa diferença na idade, a grande distância entre estes fósseis, acrescida a detalhes na sua anatomia e ferramentas de pedra lascada, podem mudar radicalmente a compreensão sobre o surgimento e evolução da nossa espécie. Porque antes acreditava-se que a nossa espécie tinha evoluído de forma rápida e ali próximo à Etiópia e dali se espalhado para o restante dos continentes. O que se sabe a partir do encontro deste fóssil é que o Homo sapiens evoluiu, né, em diferentes localidades na África e que demorou-se mais tempo do que se acreditava anteriormente. Então, estudiosos acreditavam até essa recente descoberta que o Homo sapiens
tinha tido uma evolução rápida, né, na região da Etiópia e do leste do continente africano, há aproximadamente 200 mil anos. Com estes fósseis, então, encontrados no Marrocos, mostra uma evolução lenta e espalhada de diversos grupos de Homo sapiens se desenvolvendo e interagindo pela África. Então, aqui a gente pode ver o fóssil encontrado, né, e o simulado aqui que é feito em programas, né, para ver como seria essa face e o crânio deste Homo sapiens encontrado. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que tenha ficado claro as ideias de Lamarck, o princípio do uso e do desuso, da herança hereditária, a seleção natural, os avanços trazidos por Darwin, o neodarwinismo, enfim. Espero que tenha ficado claro, né? Caso tenham dúvidas, vocês têm contato através do chat, do fórum ou no horário de atendimento. Façam os exercícios de fixação do conteúdo e qualquer dúvida é só nos procurar. Estou à disposição. Até mais. Um abraço.